Bom, antes de começar a nossa live de hoje, esperando mais algumas pessoas, eu sei que muitos estão questionando uma notícia que saiu essa semana sobre o centro da Terra estar girando ao contrário, né? Então, existem muitas especulações, eu estou acompanhando isso já faz algum tempo, então eu queria dizer para vocês que esse estudo que apareceu agora, na verdade foi no final de 2022, o que ele demonstra que houve sim uma inversão, né? Porque se você não sabe, o núcleo da Terra, ele não é estático, ele está submerso em uma lava de fogo, e ali ele gira. Então, esses estudos, esses pesquisadores, eles conseguem, através de um sistema sísmico, através de terremotos, eles conseguem medir essas ondas que atravessam o nosso planeta devido aos terremotos, e dessa forma eles conseguem acompanhar, né, deduzir, conforme as ondas vibracionais sísmicas vão se alterando. Então, esse relatório que saiu agora confirma que sim, o núcleo da Terra ele parou de girar de um lado e passou a girar ao contrário, para o outro lado, mas também, se aprofundarem nos relatos, eles já estão avistando isso e falou que esse algo que acontece uma vez a cada 10 anos. Então, não é que está acontecendo agora, né? Só agora e nunca aconteceu antes. Na verdade, é um acontecimento cíclico que ainda está sendo estudado, né? Porque existe muita dúvida do universo, existem muitas dúvidas também do nosso próprio planeta Terra, tendo em vista que o máximo perfurado até hoje foi 11 quilômetros de profundidade, e nós sabemos que nós temos aí pelo menos 5.000 quilômetros para chegar até o centro, né, o núcleo da Terra. Então, existem ainda também muitas dúvidas. Já adiantando, isso é uma coisa cíclica que acontece no planeta, que é um planeta vivo, né, nós estamos num planeta vivo, que acontece a cada 10 anos, tá bom? Mas vamos acompanhar, né, sabemos que agora tudo pode ser, mas essas coisas de vai acabar o mundo, catástrofe, maremoto, vai mudar, né, são os adoradores do apocalipse, porque a cada 10 anos existe este fenômeno, pelo menos é assim que eles estão relatando, e a gente não tem um apocalipse a cada 10 anos, tá bom? Então fiquem tranquilos, claro que se eu souber de alguma coisa, para poder falar para vocês fora isso, se existe alguma relação com a quinta dimensão, com essa energia a mais que o planeta está recebendo, eu passo para vocês. Mas nós não podemos afirmar agora que isso só está acontecendo porque está havendo a inversão dos polos, né? Não pode se afirmar isso, tendo em vista que isso é cíclico. Então, vamos lá. Então, o tema hoje é matriarcado e patriarcado. Esses são os dois sistemas governamentais, onde houve uma evolução do matriarcado para o patriarcado. Esses são os dois sistemas. Então, eu vou explicar para vocês, desde o começo, o que era o matriarcado, como nasceu esse poder de governança feminino das mulheres, das matriarcas, e como ele passou a ser patriarcado, que é o que nós temos hoje, o sistema patriarcado. Então, eu vou explicar para vocês, porque toda a história, infelizmente, que nos foi contada até agora, foi, né, negligenciado e foi muito errado. Então, agora vocês vão ficar sabendo. Então, eu vou começar da pré-história. Quando nós falamos em pré-história, eu já vou entrar na parte Homo sapiens, que foram aqueles que já tinham a segunda alteração genética pelos Anunnakis, porque a primeira alteração genética, Homo erectus, para Homo sapiens, eram apenas homens para trabalhar. E quem gestacionavam eram as Anunnakis. Posteriormente, devido à demanda e elas não quererem mais gestacionar, então houve uma segunda alteração genética no DNA do Homo sapiens para se ter as mulheres. Portanto, era uma espécie que poderia procriar entre si e não dependeria mais dos Anunnakis. Então, com isso, houve um aceleramento, né, da população Homo sapiens. Muitos, claro, ficaram ainda trabalhando, né, nas minas de ouros para os Anunnakis, porém, outros começaram a sair, porque já existia um número muito maior do que eles precisavam. E foram esses que começaram toda a história que nós chamamos de pré-história, tá bom? Então, vamos começar por aí, para vocês entenderem tudo como foi a partir desse parâmetro, tá bom? Dessa necessidade do Homo sapiens que saiu sem nenhum conhecimento, né, em busca de construção e de vida. Então, eles eram super primitivos, aí nasceram os homens da caverna, porque eles não tinham lugar para morar, eles tinham saído, né, do domínio dos Anunnakis, então, nada melhor do que uma caverna para se morar. Então, nós vamos falar da mulher primitiva, da mulher Homo sapiens. Então, para nós podermos entender da onde veio tudo isso. Então, para começar, elas tinham o ciclo da mulher de 1 ano, né? Aí muitos vão se estranhar, mas eu vou explicar como é que funciona isso. A menstruação não é natural. Nenhuma fêmea de um mamífero silvestre menstrua. Por quê? Porque toda vez que ela ovula, ela engravida. Vocês nunca vão ver um animal menstruando. Por quê? Porque sempre eles têm a cópula. Sempre eles, né, têm ali, eles entram no cio e existe a cópula. A mulher, naquela época, ovulava. E todas as mulheres sabem que quando elas moram juntas, elas tendem a ter o mesmo ciclo menstrual, ou seja, o ciclo menstrual sincronizado. E nessa época você tinha uma sincronicidade mundial, até porque a população não era tão grande, desse ciclo menstrual, e a ovulação acontecia na primavera. E todas as mulheres eram fecundadas. A partir daí, elas tinham o quê? 9 meses de gestação,
tinham mais 3 meses de amamentação, e assim fechava-se o quê? Um ciclo de 12 meses, ou seja, um ano. E lembrando, né, falando aqui que durante a amamentação não existe a ovulação, por isso não tem a gestação. Então ela passava um ano. Passado esse ano, ela voltava a ovular, e quando isso acontecia, ela engravidava novamente. Era assim, esse era o ciclo natural dos Homo sapiens. Então não dava tempo para menstruar. Este era o ciclo. Né? Sabia que se vivia muito pouco tempo, né? A expectativa de vida era muito baixa, então a partir do momento que elas começavam a ovular, elas engravidavam todos os anos, assim que começou a crescer a população. As mulheres na ovulação tinham, como todas as outras fêmeas, o cio, ou seja, uma ditadura hormonal. Por causa da evolução e dos picos hormonais que acontecem nessa evolução, existe uma obrigatoriedade de haver a cópula, portanto, a fecundação. Então eles faziam os rituais, né, de fecundação. Isso era uma coisa que eles não sabiam que estavam fazendo. Simplesmente, né, o sexo era um sexo animal. Eles, como elas entravam no cio, né, teoricamente, elas tinham essa produção de hormônio, os homens, né, faziam ali o sexo. Não existia família, não existia essa ligação ainda. Então, a ideia é que os filhos eram da mulher. Era uma ideia óbvia. Por quê? Porque os filhos vinham de dentro da mulher. Então, era muito claro para todo mundo ali que a mulher é que gerava uma nova vida. E não era nada claro, como eu coloquei aqui, não tinha assim, nenhuma relação que o homem tinha alguma participação com isso. Eles não tinham entendimento que o homem, né, contribuía com o espermatozoide, elas com óvulos e a fecundação. Não existia esse entendimento. Né? Então, era só a mulher. Então, a mulher era aquela que gerava a vida. E no homem não tinha nada a ver com isso. Não existia uma relação direta, óbvia, entre o homem e os filhos. Não existia uma palavra pai. Só existiam as mães. Os pais, até porque nem se sabiam, porque não existiam casais. Né? Era algo feito ali entre todos. E não existia essa palavra pai. Muito interessante isso. Era uma situação mágica e divina e sobrenatural, que eles achavam, porque a mulher era a deusa, porque ela criava uma nova vida do nada, ela fazia isso sozinha, e ela ainda produzia o alimento para aquele filho, para aquela nova vida. Então, eles consideravam, todos ali, consideravam que as mulheres eram as deusas. Então, a mulher, na verdade, dentro, né, dessa situação, ela foi a primeira deusa na humanidade humana, né? Porque geralmente os deuses eram aqueles que vinham dos céus, como vocês sabem. Mas ali, naquele momento, naquele momento que tem ali, ela era a deusa, porque todos a viam dessa forma. Então, nessa época, que é no final do Paleolítico, a mulher era vista como uma deusa propriamente encarnada. Então, aquela história que nós vemos, que o homem é que mandava nas cavernas, né? Não é bem assim. Essa história é a história que vem do patriarcado tentando nos convencer, mas a verdade é que quem comandava tudo eram as mulheres, né? Nesta época, os homens, eles tinham, a função do homem era caçar, guerrear com as tribos vizinhas e defender o seu território. Era aí essa a função do homem, né? Já a mulher, para vocês poderem entender o poder, ela cuidava dos filhos, ela que cuidava da caverna onde eles moravam, ela que mantinha um fogo aceso. Então, nessa época, eles ainda não sabiam fazer fogo, mas eles já sabiam pegar e usar o fogo. Então, quando existia um raio, uma tempestade, quando acontecia alguma coisa que causava um fogo, eles acendiam, né, uma fogueira ali dentro da caverna, e eles precisavam manter ela acesa 24 horas por dia. E esse era um trabalho extremamente importante, né, já que eles não sabiam ainda fazer fogo. E quem cuidava disso? As mulheres. E como as mulheres cuidavam do fogo 24 horas, nada mais óbvio do que elas também cuidarem da comida. E quando você tem o poder da comida, você tem o poder da alimentação, você tem um superpoder, né? Você acaba alimentando a todos ali, cozinhando para todos. Mas não para só aí. Porque aí começaram a existir também os subprodutos, que era o quê? A pele. Então eles viram que a pele dos animais que eram caçados, as mulheres começaram a trabalhar naquelas peles e fazer as vestimentas, as roupas, para que eles pudessem suportar o frio. Então, elas também eram responsáveis por fazer as roupas. Então, olha a importância da mulher dentro, né, dessa sociedade ainda lá de trás. Então, dessa forma, nasceu o sistema matriarcal, porque a mulher tinha o poder da alimentação, o poder do fogo, e o fogo não era apenas, né, o fogo em si, ele era o calor, ele gerava luz e ele gerava proteção, porque com o fogo eles conseguiam espantar os animais, né, que tentavam entrar nas cavernas. Então, o fogo era extremamente importante, e ela era responsável por manter o fogo, né? As vestimentas, e principalmente elas eram quem? Quem davam os filhos, que seriam o quê? Os futuros adultos da tribo. Então, olha o poder que elas tinham, por isso que foi criado o sistema matriarcal. Nascia esse sistema em que ela detinha todo esse poder, né, natural, e, consequentemente, ela passava a governar a tribo dessa forma. Então, foi um sistema que não foi imposto, né, e sim, ele nasceu conforme foi se desenvolvendo o Homo sapiens.
Então as mulheres, elas tinham um controle total, e esse controle aumentou com a agricultura, porque a agricultura começou pelas mulheres. Olha que interessante, foram elas que começaram a agricultura, né? Então na época eles viviam da caça e da coleta. Então existiam o quê? Raízes, frutas, que os restos, o que sobravam, eles jogavam de lado. Com o tempo, e nós estamos falando muito tempo, eles começaram a perceber que daqueles caroços, daquelas sementes, daqueles restos, começaram a nascer algumas plantas. Então, isso milhares de anos, tá? São anos aí, né? Não milhares, mas bem, bastante anos. Então, eles começaram a ligar, a fazer uma relação entre uma semente e uma planta, né? Isso foi milhares de anos nesse processo de entendimento em que poderia haver essa ligação entre plantar uma semente e nascer uma planta. Aí as mulheres começaram a perceber que elas poderiam, dependendo da semente, nascia um tipo de planta, que depois geravam frutos ou geravam cereais. Então, elas começaram a plantar propositalmente essas sementes. Então, nasceu a segunda deusa, que era a deusa da terra. E por quê? Né, muitos perguntam, por que a deusa da terra não é um deus da terra? É uma deusa. Por que ela é feminina? Né? Então, a correlação era o seguinte, se uma mulher gera uma nova vida, e essa deusa da terra também está gerando uma vida, porque ela jogava uma semente e nascia uma planta, então existia uma associação lógica de que a terra também deveria ser feminina, porque já que a mulher dava luz ao filho, eles viam como a terra dava luz às plantas. Olha que interessante, porque naquela época era tudo por associação, né? Nessa altura, nós estávamos no Neolítico, já tinham avançado, e a agricultura foi estabelecida, já não moravam mais nas cavernas, e assim em aldeias circulares, né? A ideia do círculo, por que as primeiras aldeias eram circulares? Porque eles comparavam quando houve o fogo e fazia-se as fogueiras, as pessoas nas cavernas, né, eles ficavam ao redor do fogo para que todos tivessem calor, para que todos tivessem luz. Então, esse era um sistema natural em círculos, em formação de círculos, né? Por isso que as primeiras aldeias eram circulares. E se você depois olhar e prestar atenção, tudo o universo é o quê? Circular e cíclico. Então nós somos as 4 estações do ano, um ano, uma gestação, dia e noite. Eles não tinham muita noção de tempo por ano, e sim por ciclo. Então eles não contavam os anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles só contavam, todo ano era o mesmo ano para eles, em termos de número, mas eles vinham pelas 4 estações. Era muito interessante isso. Eles não tinham ainda a ideia do tempo linear, passado, presente e futuro, porque eles não conseguiam contar ainda o tempo. Né? Então você tem a primavera, na primavera era a época que nasciam os filhos, no fim da primavera, começo do verão, entra um novo ciclo, um cio, e tem o ritual da fecundidade. O período do verão é quando eles brotavam os campos plantados, que eles chamavam de campos verdes. No final do verão, começo do outono, eram os campos dourados, quando já tinha o amadurecimento do trigo, por isso que eles chamavam de, né, devido à cor do trigo. E a base era trigo, aveia, cevada, e tinha algumas frutas também, mas a base alimentar era trigo, aveia e cevada. Por isso que eram os campos dourados, né? E o outono era uma época muito importante, porque era a época que eles mais trabalhavam, que era o quê? A época da colheita, né? Eles tinham que ceifar, colher o trigo, separar o trigo, né, do bom e do ruim, e eles viam que as melhores sementes do trigo eram as que eles tinham que plantar. Porque do ponto de vista deles, eles perceberam com o tempo que se eles comiam as melhores sementes e plantavam as piores sementes, no ano seguinte, a colheita era muito ruim. Porém, se eles plantavam as melhores sementes, eles viam que a próxima colheita era muito melhor. Então, eles já começaram a perceber que eles precisavam dar o que eles tinham de melhor para poder receber da deusa Terra um melhor alimento. Então, no sistema matriarcal, eles começavam a ver isso como sacrifício, né? Então, nós sacrificamos as nossas melhores sementes para que a terra possa nos dar a melhor colheita. Mas isso vocês vão ver o que vai, né, acontecer. Então, era isso que eles imaginavam. Tá? Quanto melhor for, né, a semente, a mãe terra, a mulher, a lado feminino, irá dar melhores frutos. Então, sempre, e isso aqui é interessante, eu quis colocar, sempre que você faz uma oferenda para uma deusa feminina, né, é sempre para baixo. É sempre para baixo, as oferendas. Né? E sempre que você faz uma oferenda para um deus masculino, é para cima. O que eles chamam é altar. Tá? Isso é uma coisa normal. Então, só para vocês saberem. E também vem daí, porque a deusa feminina é onde eles jogavam as sementes, onde eles tinham que cultivar. Então, é sempre para baixo, servindo Gaia, né? Que é a terra. Por isso que veio essa ideia. Então, eles começaram também a ver que eles faziam esses sacrifícios da semente. Qual era a semente? Obrigatoriamente tinha que ser a melhor semente. É o que eu falei agora. Porque se eles pensassem aquelas sementes que eram pequenas, que eram ruins, a próxima colheita seria o quê? Péssima. Então, eles começaram a ter uma ideia de que a deusa da terra
exigia o sacrifício dos melhores grãos para que ela pudesse dar os melhores filhos dela, que era o alimento. Então, eles também viram que a deusa da terra, ela também doava para a tribo ou para o clã, né, os seus filhos, porque ela deixava que o povo, né, que a tribo ceifasse ela, tirasse os seus filhos dela para poder alimentar a sua tribo, alimentar as pessoas. Olha isso. Então eles viam que ela também fazia um grande sacrifício em deixar com que eles ceifassem os seus filhos, arrancassem os seus filhos, né, da mãe terra para poder sustentar a sua tribo. E aí começou a vir o sacrifício. Então eles perceberam que eles tinham que retribuir esse sacrifício que a deusa terra fazia por eles. E como não poderiam ser mulheres sacrificadas, porque as mulheres eram o quê? Deusas. Teriam que ser homens. Então muitas culturas, como os maias, como os astecas, chegavam a fazer até competições esportivas, onde o vencedor era sacrificado em homenagem à deusa da terra. Porque se houvesse esse sacrifício, a terra daria uma melhor colheita em retorno a esse sacrifício dado. Então eles concorriam, eles competiam para que o melhor fosse sacrificado. E isso é tão, como é que eu ia dizer, na cabeça deles, todo aquele que era sacrificado era uma honra para ele, porque ele sabia que ele, através do sacrifício dele, iria alimentar o povo, mas porque também, como o ciclo deles tudo era em ciclo, ele acreditava que ele, ao se sacrificar, ele retornaria novamente num próximo ciclo. Então eles já tinham essa ideia de reencarnação, mas para eles não falavam assim, vou reencarnar daqui a muito tempo, eles não tinham a noção de tempo, ele sabia que era cíclico, então ele tinha certeza que ele ia voltar. Então para ele era uma honra, ele era honrado em sacrificar, né? Para nós era estranho, mas para eles não. E naquela época, a própria matriarca, se ela tinha filhos homens, né, ela sacrificava o próprio filho, porque não existe mais nada mais significativo de sacrifício do que uma mãe sacrificar o próprio filho, né? Então, e geralmente esses sacrifícios, eles eram feitos com o mesmo foice em que era feita, né, a colheita. Olha aqui, né, como era. Então, esse dia em que fazia seu sacrifício, ele era um dia muito especial. E nós temos reflexos desse dia até hoje, como, por exemplo, o Halloween, né, que é no final de outono, tomando sempre o hemisfério norte como referência. Então, existe uma ligação do Halloween, existem outras também que vocês já sabem, né? Mas uma delas, né, é que exatamente no dia 31 de outubro, no final, né, eles faziam esse sacrifício em nome da deusa, da terra. Então, a matriarca, ela esperava quando a lua aparecia no céu em forma de foice, e aí com aquele pôr do sol, daquele momento, no outono, o céu ficava um pouco vermelho, né, e ficava nessa forma, então chamava-se da lua negra, que é o último dia antes da lua negra, e que aparece logo após o pôr do sol. Como está muito do pôr do sol, parece que é tingida de vermelho. Então eles correlacionavam isso para poder justificar esse sacrifício à deusa. Então ali a lua, né, parecia o foice, e o céu daquela cor significava o sangue do sacrifício que iria ser feito à deusa em nome, né, para que a plantação fosse melhor no próximo ano. Essa foice vermelha é sinal que a deusa aceitava o sacrifício naquela noite, uma noite vista como parte do ciclo e não a perda de uma vida, como eu falei aqui. Então, eles não tinham a mínima noção de que alguém estava morrendo, muito pelo contrário. Né, para eles aquilo era uma honra, e quem se sacrificava sabia que ele voltaria, assim como, porque tudo é em cíclico, né? Exatamente como o trigo, que aquele que é sacrificado no outono vai renascer na primavera, assim como as sementes plantadas. Então, essa era a noção que eles tinham. A ideia de círculo e do ciclo do tempo estava sempre constante na visão matriarcal. Elas não entendiam o tempo, como eu falei, linearmente, passado, presente, futuro. Elas entendiam o ano, sempre o mesmo ano, e que se repetia através das 4 estações. É assim que elas controlavam tudo pelas estações. E um mês era um ciclo completo de lua, ou seja, 28 dias. Então, tudo era controlado pelo ciclo. Um mês era controlado pelas luas, então são os 28 dias, e o dia era controlado pelo dia e noite, né? Então, esse era o tempo que eles tinham, eles não tinham tempo linear, tá bom? Agora, isso assim passou muito tempo. Mas as coisas começaram a mudar, né, na história. Então, houve 2 grandes revoluções que aconteceram, que mudou essa trajetória. E vocês estão vendo que eu estou falando do sistema matriarcal. Então, eu vou pensar, qual foi a primeira? A primeira revolução. A primeira revolução feminina houve quando uma mulher, em algum momento da história, quando ela chegou no ritual da fecundidade, que era sempre no final da primavera, no começo do verão, ela falou, eu não quero participar desse ritual.
elas não eram forçadas. Isso era uma coisa natural, que vinha de tanto tempo, então era uma coisa celebrada, era uma coisa comemorada, era um ritual, e ali, né, era tudo normal. E houve, em algum momento, em que uma mulher falou, não quero participar desse ritual. Então, como eu falei, não existia uma imposição. As coisas aconteciam porque elas eram tradicionais, todo mundo fazia, era um ciclo normal, né? E quando chegava na época de ocorrer, ocorria. A ideia de falar, não quero participar desse ritual, foi inédita. E essa mulher foi a primeira mulher no planeta que não foi fecundada. Por consequência, ela não, né? Ela ovulou, mas não engravidou. Ela não engravidou, então depois de 15 dias, ela menstruou. E eles não sabiam o que era aquilo. Ninguém sabia, ninguém nunca tinha ouvido falar em menstruação, né? E quando você fala em sangue, é sempre alguma coisa ruim, né? Com uma mulher sangrando, né? Ou qualquer pessoa sangrando, é sempre em relação a alguma coisa que aconteceu, não é nada bom, é alguma doença. Então eles viram essa mulher sangrando, e eles deduziram, eles consideravam que essa mulher tinha sido amaldiçoada pela deusa da terra, porque não quis participar do ritual. Então ela estava doente. E como ela estava doente, ela tinha sido, né, na cabeça deles, amaldiçoada, ela foi expulsa da tribo, porque senão a deusa da terra iria também amaldiçoar todos ali na tribo, e eles iam sangrar, e para eles o sangramento era uma doença e morte. Então, essa mulher, ela foi expulsa da tribo, ela não poderia ficar mais lá para que a tribo não fosse amaldiçoada. Então, essa mulher expulsa da tribo, ela fez o quê? Ela foi morar sozinha na floresta, ela foi mandada embora. E isso deve ter acontecido com muitas mulheres ao longo do tempo, né? Não se tem um registro exato, mas com certeza aconteceu, né? Algumas não conseguiram sobreviver, mas outras conseguiram, se virando com o que tinha na floresta. Elas tinham que caçar pequenos animais, e para isso elas domesticaram os gatos. Os homens domesticaram os cachorros, para poder ajudar na caça. Mas as mulheres, como elas tinham que caçar animais pequenos na floresta, porque elas tinham que ficar na floresta, porque elas tinham medo de serem atacadas, serem mortas, né? Pelos homens, então elas se escondiam, elas viviam na floresta. Na floresta tinham muitos animais pequenos. E para isso, os gatos são melhores, né? Coelhos, ratos, né? Pequenos animais, os gatos. Então elas passaram a domesticar quem? Os gatos, né? Para poder sobreviver, como elas não conseguiam plantar, elas tiveram que aprender sobre as raízes, sobre as folhas, quais frutos podiam ser comidos, quais eram os venenosos, né? Os fungos, cogumelos, elas começaram a descobrir qual cogumelo era alucinógeno, qual não era, e elas tinham que descobrir isso tudo sozinha, né? E passando por um bom tempo. Morando sozinha, ela continuou o quê? Menstruando, porque ela não tinha relação, ela não participava mais da fecundidade, do ritual da fecundidade. Então, a cada 28 dias ela menstruava. Então, ela começou a perceber, ela considerava que ela estava brigada com a mãe terra, porque ela não entendia, porque ela não sabia, né, por que ela menstruava. Então, ela pensava assim, como uma vez por mês, de tempos em tempos, eu ainda sangro, quer dizer que eu ainda estou brigada com a deusa da terra. Mas ela percebeu que existia uma outra deusa que a ajudava, que era a lua. Olha que interessante. E foi assim que nasceu a bruxa, né? Então ela começou a reverenciar a lua. Por quê? Porque ela preferia sair à noite para caçar, para poder enxergar melhor. Ela saía onde? Na lua cheia. Aquela lua cheia na época, né? Não tinha poluição, então iluminava muito mais. Então ela passou a ser uma mulher muito mais noturna do que diurna, para sua proteção, devido à lua. Os gatos enxergam muito melhor à noite, era mais fácil para caçar, mais seguro para elas. Então, ela viu que, ao mesmo tempo que ela estava brigada com a deusa Terra, ela descobriu que existia uma outra deusa, que era a lua, e que ela ajudava muito a essa mulher. Então, ela começou a aprender sobre os segredos da cura com raízes, com ervas, e essas mesmas raízes também, né, podiam servir. Então, ela conhecia o quê? Os segredos da vida, e ela também começou a saber os segredos da morte. Essa é a bruxa, né? A mulher que disse não. Então, é aí que nasceu a bruxa. Com o tempo passando, mesmo pessoas que moravam na tribo, eles de vez em quando iam pedir ajuda para quem? Para a bruxa. Porque eles sabiam que a bruxa, com o passar do tempo, né, ela tinha poderes, né, de curar certa doença, porque ela conhecia ali a fitoterapia, as plantas, as raízes, né? Esses eram os poderes da deusa. Ela menstruava, e como ela menstruava, o que acontece? Ela tinha o quê? TPM. Né? Com isso, de vez em quando iam lá falar para a bruxa e ela estava na TPM, ela acabava ficando brava, ela acabava dando aquelas respostas, ela tinha aquela rispidez, porque ela estava na TPM, e aí veio aquela história de que a bruxa, muita gente tinha medo da bruxa, né? Tinha medo da bruxa quando ia falar com ela, ou ia provocar ela, né? Ou discutir com ela quando ela estava de TPM. Então daí que vem aquela superstição do medo da bruxa, né? Então a bruxa era uma mulher que vivia sozinha na floresta e que não tinha relação com a terra e nem com a vida cotidiana prática, porque ela morava sozinha, ela não podia voltar para a tribo.
ela tinha relação com o mundo espiritual, com seres estranhos e pouco conhecidos, né? Porque ela vivia sozinha numa floresta, então aí você sabe que também tem ali contato com muitos outros seres para quem está ali sozinho na floresta, e essa é a história da bruxa. Tá? Então, essa foi a primeira grande revolução que aconteceu. A segunda revolução, deixa eu tomar água, já foi uma revolução masculina. Essa foi a segunda. Os homens, cansados de serem usados pelas mulheres e de serem tratados como objetos, que era isso que eles sentiam, eles resolveram mudar toda a história, levando em conta aqui também que no andar de toda essa carruagem, um sistema patriarcal já vindo, né, de outros planetas também estava presente. Então é uma conjunção de fatores, mas como eu estou falando assim referente a este, daqui eu vou, né, me manter a este. Então os homens chegou um momento que elas tinham muito poder e eles diziam que eles não tinham nenhum poder. E mais no fundo eram eles que caçavam, eram eles que lutavam, eles eram mais fortes fisicamente, né? Então eles não tinham nada para contar. Eles não tinham filho, eles não tinham segredos, né? Eles não sabiam cozinhar, não sabiam plantar, não sabiam fazer as vestimentas e não tinham os segredos das bruxas. Isso tudo era mulher que ela tinha. Então a única coisa que eles tinham era a força bruta, porque depois de milhares de anos caçando, lutando e fazendo todo o serviço pesado, eles ficaram, por seleção natural, muito mais fortes fisicamente do que as mulheres. E se perceber, os animais, quando você tem um macho e a fêmea, a diferença de força deles não é tão grande, né? Naturalmente. Mas no caso do homem e da mulher, essa força nessa época era muito diferente. Porque eram eles, a seleção natural, como eles tinham que caçar, e geralmente eram mortos os mais fracos. Quando eles tinham que ir para a luta, para a guerra, e os mais fracos morriam, a própria seleção natural fez os homens, né, serem muito mais fortes que as mulheres. Então eles tinham, a única vantagem, entre aspas, que eles tinham, né, sobre as mulheres era a sua força, e foi isso que eles usaram, né. Então, eles começaram a utilizar a força, eles depõem a matriarca, matam todo mundo que se coloca contra eles e tomam o poder. Assim começou a surgir. Mas as mulheres eram mães e eles seriam o quê? Já que elas eram as mães. Aí começou a haver uma dúvida. Então eles inventaram uma palavra chamada pai. Mas como vai ser pai? O que os homens têm a ver com os filhos? E até então eles também não tinham a mínima noção de que eles faziam parte desse processo, né, de gravidez. Não sabiam ainda. Então eles começaram a falar, vamos ser pai, mas como é que o homem vai... O que eles vão ter a ver, né? Então vocês vão entender. Então eles começaram a ver o seguinte... Como eles não sabiam quem era o pai, né, ou como era feito, eles decidiram o seguinte: eles prendiam as mulheres e as obrigavam a terem somente um homem. Elas só podiam se relacionar com um homem. E como elas só podiam se relacionar com um homem, qualquer filho que essa mulher tivesse, qualquer criança que nascesse dela, ele seria o pai. Simples assim, né? E se elas tivessem outro homem, elas seriam mortas. Porque aí ia criar uma dúvida, qual era o pai? Então elas não poderiam ter. Em contrapartida, os homens, eles poderiam ter quantas mulheres quisessem, né? Quanto eles conseguissem conquistar a força. Né? Porque o problema não estava ali. Então eles queriam só separar as mulheres. Para poder ter certeza, como eles não sabiam essa parte, né, de fecundação e tal, para ter certeza, então eles colocaram essa imposição. A mulher só poderia ter um homem, mais nada. Né? Isso perdurou com o tempo. Né? Então, esse foi o primeiro tabu, né, que a mulher só pode ter um homem. Então, o segundo tabu nasceu da onde? Perdurou por algum tempo, né, esse tabu, então a mulher só tem esse homem. Tudo bem. Mas o que acontece se o marido dela morrer? Né, porque eles vivem em guerra, tem doença. Ela vai poder se casar de novo? Ó a dúvida. E se ela se casar de novo, o filho que ela já tem continua sendo do marido que morreu? Ou passa a ser do novo marido? Porque como eles não tinham aquela noção da fecundação, e era somente por ser marido, então também houve essa dúvida, né? De quem que era o filho, então, agora? Do que morreu ou do novo? Então, essa dúvida começou a pairar na cabeça deles lá. Então, o que eles resolveram? Falaram, olha, nem de um nem do outro. Então vai acontecer o seguinte, se o marido morrer, ela tem que morrer junto com o marido. Porque aí não tem problema, ela não se casa com mais ninguém, não vai ter esse problema na sociedade, né? Parece muito estranho, eu coloquei aqui, mas até pouco tempo, né, mais ou menos 100 anos atrás, na Índia, as mulheres... Assim que o marido morria, as mulheres eram cremadas junto com o marido na cerimônia, né? Os astecas faziam igual, os maias faziam igual também, tá? Então a mulher morria. Elas acharam uma forma fácil, né, de resolver isso. Então, e a partir daí criou-se uma outra ideia, né, que foi o segundo tabu, que era toda mulher deve casar virgem, para ter um homem só e para eles terem certeza. Então, como fisicamente se conseguia verificar a virgindade, para não ter dúvida da paternidade, era mais óbvio exigir que a mulher deveria ser virgem ao se casar. Então se casou, aí entrou, né, com tudo isso, o segundo tabu. Que por isso que nasceu esse tabu, como eles não sabiam, não tinha teste de paternidade, eles falaram, então para a gente não ter problema, ela tem que casar virgem. Se casar virgem, você vai ter certeza que o filho é teu.
Então daí nasceu aquele tabu, que a mulher precisa casar virgem, né, só ter um homem na vida, para poder ter certeza de que o filho é daquele marido, né? Mas continua. Aí continuou, né, a segunda geração de homens, então os homens, então, nas tribos só podiam casar com quem? Com as mulheres virgens. Chegou uma hora, né, que todas as mulheres virgens já eram casadas, não tinha mais mulher virgem na tribo. Então os homens tinham que começar o quê? A guerrear com as tribos vizinhas para poder trazer as mulheres virgens de lá à força para eles poderem se casar. E isso perdurou por um tempo. Mas dava muito trabalho, né? Eles tinham que sair, tinham que guerrear, lutar, né? Não era uma coisa assim tão fácil. Então eles decidiram fazer o seguinte: nós vamos tirar isso daí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar os homens mais velhos e fracos aqui da nossa própria tribo e nós vamos ficar com as mulheres deles. Que é mais fácil do que é mais fácil matar os homens da nossa tribo que são velhos ou que são fraquinhos, do que nós íamos brigar com os caras lá, que a mulher virgem naquela época era uma coisa, né? Todo mundo queria. Então, começaram a matar os homens mais velhos. Então, praticamente, eles matavam os homens mais velhos e os mais fracos e começaram a se casar com quem? Com suas mães e com as suas irmãs. Passou o tempo, eles começaram a pensar o seguinte: bom, nós estamos fazendo isso, mas daqui a pouco nós vamos ser os velhos. E nossos filhos vão nos matar para casar com as nossas mulheres. Então, não pode isso. Então, entrou o terceiro tabu, que é o quê? Proibido matar o pai e seria proibido se casar com a mãe e irmã. Então, ninguém pode casar com a mãe ou a irmã, porque antes podia. Né? Antes eles podiam casar, eles matavam o pai e podiam se casar com a mãe e se casar com a sua irmã. Mas para não ter esse problema aqui, então entrou esse outro, que assim, você não pode casar com a sua mãe e você não pode casar com a sua irmã. Então, esse foi o terceiro tabu. Né? Então, com esses 3 tabus, fica instituído o quê? O patriarcado, que vem da palavra pátria. Pátria vem de patriarcado. E que, pelo jeito, deu bem certo pelos últimos 10 mil anos, mantendo esses 3 preceitos, o que é fazer existir a possibilidade de pai. O pai só existia naquela época, né, ou até pouco tempo atrás, porque tinha o quê? Esses 3 preceitos. Antes de ter os testes, né, antes de se saber que havia a fecundação, a ovulação, né, a gente conseguiria saber quem é o pai através de teste de DNA, são esses 3 preceitos que faziam existir a possibilidade de pai. A mãe era uma coisa natural, o óbvio, né, dado de presente pela natureza. Agora, a ideia do pai era artificial, porque naquela época ela tinha que ser conquistada à força. E essa força não é só na porrada, né? Depois nós vimos que também existia toda a parte do patriarcado, em que a mulher ficava submissa e o próprio pai casava a mulher, né, com quem fosse dos melhores dotes. O patriarcado, se ele tem as leis, e essas leis precisavam, né, esses tabus viravam leis, e elas precisavam ser seguidas. E quando você tem lei, você tem que haver o quê? Punição para quem infringe a lei. E normalmente as punições eram o quê? A morte. Né? E esse sistema começou a aparecer, a ter reflexo, né, esses reflexos patriarcais começaram a aparecer em várias religiões e culturas ao redor do mundo. Isso foi se espalhando. Né? Então, a própria ideia de punição do adultério já era morte. Né? Mas também existia o adultério, que era do adultério através do estupro, que era um adultério que não era adultério, na verdade, a mulher era estuprada. Mas se você olhar hoje, né, no próprio Corão, uma mulher estuprada, ela é apedrejada, né? Porque eles consideram que ela provocou o homem e que ele só fez aquilo porque ele foi provocado. Então, a culpa é dela. Então, ela foi estuprada, mas quem provocou o estupro foi ela. Né? Olha que louco isso. Então, ela é apedrejada em rua. Né? Por isso que tem os laços, as burcas, que é para as mulheres não despertarem ou chamarem a atenção do homem, porque eles podem se corromper. E mesmo que eles se corrompam, a culpa é dela. Ela que chama a atenção. Né? Então, isso nasceu daí. Tá? Então, o matriarcado que existia antes, né? Tudo muito deliberadamente, uma forma natural, começou a ser combatido ao longo da história. Então começou a haver essa força do patriarcado. Aí nós temos várias forças vindo por aí, né? Do patriarcado, que com o intuito sempre do quê? De desbancar, né, o sistema matriarcal que existia. Então, na época do Império Romano, os cristãos, eles foram muito perseguidos. Entrava imperador, saía imperador, um perseguia mais, o outro perseguia menos, mas eles eram sempre perseguidos, eram mortos, né? Até que, em um determinado tempo, assumiu o imperador Constantino, né? Ele tinha passado por uma experiência divina, isso, né? Já tem bem detalhado lá. E ele também, para conquistar Roma, que Roma havia sido dividido, o Império Romano tinha sido dividido, e ele quis conquistar o Império Romano, e aí no trajeto ele teve uma experiência divina, e ele conseguiu conquistar o Império Romano. E a mãe dele era cristã. Então existe toda uma história, né? Em 313 depois de Cristo, ele assinou o Édito de Milão, ele dando a liberdade religiosa para todos os cristãos. Foi aí que ele liberou que os cristãos podiam exercer a religião. Né? Então ele ordenou a construção da Basílica de São Pedro, ele mudou a capital de Roma, né, para a cidade de Bizâncio, e aí ele trocou a cidade de Bizâncio por Constantinopla. Até aquela época, como os cristãos eram perseguidos, tudo era feito aonde? Na surdina, tudo era feito escondido, então não existia igreja, não existia templo, não existia missa, eles faziam tudo escondido. Né? Não existiam vestimentas, não existia alguém que tinha a palavra, falava, um outro falava, não tinha nenhuma organização, não tinha nada, era tudo feito escondido.
Depois, quando ele começou a construir tudo isso, né, aí ficou liberado, então não era mais feito, então apareceram as igrejas, então os nobres também começaram a frequentar, e aí eles começaram a mudar a igreja, a mudar os cultos, as decorações, né, os ornamentos, aí começou a ter um pouco mais de luxo, as roupas, as riquezas, né, e eles falavam que tudo isso era o que? Enviado por Deus, porque tinha o Estado romano por trás, porque já sabiam que existia um risco das invasões bárbaras, o Constantino sabia que precisava ter a igreja do lado para poder se sustentar no trono, então ele começou a usar a igreja para poder manter o seu reinado. Né? Então, criou-se uma forte relação entre a igreja e o imperador Constantino. Né? E a igreja, com essa relação próxima, a igreja começou o quê? A se organizar, tanto estruturalmente como hierarquicamente, como um Estado do Império Romano. Né? Então, o Estado tinha, né, o imperador, você tinha os generais, você tinha toda uma estrutura e toda uma hierarquia, e a igreja começou a se organizar da mesma forma, de tanto que era esse laço, o imperador Constantino. Em 325 depois, Constantino decidiu criar o Concílio de Nicéia, né, toda uma história, eu estou resumindo do resumo, para situar vocês, né, para unir todos os bispos e discutirem religiões teológicas, o que eles iam fazer, tinham que resolver alguns problemas ali, que tinha uma turma daqui, uma turma de lá, né, como é que eles iam resolver isso? E foi nesse concílio de Nicéia que houve a grande adulteração, a grande manipulação das informações contidas na Bíblia, o que fica e o que não fica, o que sai, o que vira apócrifo, o que nós podemos falar, de que forma nós vamos fazer para poder ter essa Bíblia e a igreja poder ter essa relação, né, com o Estado romano e com o poder, né. Aí o que aconteceu? Houve a invasão dos bárbaros, os bárbaros, né? O Império Romano já estava meio em decadência mesmo, estavam muitas brigas internas, houve a invasão, e depois que foi tudo tomado, a igreja era a única instituição, organização, que ela conseguiu permear, ela conseguiu se sustentar em tudo, em toda essa invasão, em toda a destruição, ela foi a única instituição que ainda tinha força, porque eles respeitavam a igreja, né? Não viam tanto quanto o inimigo como os romanos. Né? Então ela saiu muito fortalecida dessa invasão, que praticamente disseminou o Império Romano, e sobrou ela. Aí nós temos os bispos, nós temos os padres, nós temos os bispos regionais, depois nós temos o bispo romano e o bispo dos bispos. E o bispo dos bispos passou a ser chamado de papa. Né? Então começou uma cultura de que o papa era o substituto de Jesus, aquele que tinha a palavra de Deus. Então passou-se essa imagem de que agora existia alguém que substituía o Messias. E esse era o papa, aquele que tinha a palavra de Deus. A igreja tornou-se o estado mais poderoso da Europa e do Oriente Médio, controlava todo esse território através da doutrina, da religião e da força armada que ela tinha. Então, tudo ali era controlado pela Igreja Romana, né? Aí, claro, com o passar do tempo, houve o quê? O crescimento das vilas, começou a crescer, começou a vir mais prosperidade na forma de... Começou a aumentar a população, né? As vilas, as pequenas cidades. Então, a igreja sentiu a necessidade de centralizar o poder administrativo. Ela via que somente ali de Roma, né? Ela não conseguiria controlar todo esse território, ela tinha que ter filiais, vamos dizer assim, porque ela não conseguia fazer, né? Nós estamos falando lá atrás. Então ela tinha que ter locais adequados. Então o que ela fez? No ano de 800 depois de Cristo, o Papa coroou Carlos Magno como responsável por criar essa administração, principalmente ali na Europa, né? E ela criou então o feudalismo e a monarquia. Ela não, ele, o Carlos Magno, criou o feudalismo e a monarquia, né? Então criou-se toda uma história, criou-se o rei, criou-se a rainha, locais que tinham que servir a todo mundo, servir ao Papa, a coletar, né, o dinheiro, que na época não era dinheiro, na época era o quê? Algumas moedas locais, ou os tributos, através de alimentos, através de cereais, através de trabalho forçado, ouro que eles, né, tinham que minerar, serviam ao seu rei e o rei servia ao Papa. Né? Então é uma grande história, mais para culminar, que quando houve essa criação da Bíblia, né, já o processo de terminar com o sistema matriarcal já estava na sua fase final. Ele ainda existia, mas precisava ser parado. Né? Precisavam estancar esse processo. Então, eles usaram a criação de Adão e Eva. Né? Eles manipularam a história de Adão e Eva. Né? Porque essa história, a Eva, ela não entregou maçã para o Adão comer, não é exatamente isso que falam as escrituras, que falam que foi nos deixado do documento. Né? Era tudo muito simbólico. Né? Nós já sabemos isso, já falei isso outras vezes. O que eles quiseram colocar é que a Eva foi a culpada, porque ela, né, você tinha ali a serpente, você tinha o Deus, não pode comer nada, pode comer tudo, pode fazer tudo, só não pode comer essa maçã. Então eles colocaram a maçã como a Eva que deu a maçã para o homem, que então ela corrompeu o homem, que não aguentou a sua sedução, comeu a maçã. Então a Eva foi responsável por criar o primeiro pecado, né? O homem pecou por causa de Eva, ou seja, a Eva, mulher, foi a responsável pelo homem
se tornar um pecador. E, além disso, ela também foi responsável, a mulher, pela, né, expulsão do homem do paraíso. Então, eles colocaram toda a culpa, né? Apesar que as pessoas olham toda essa história, elas não conseguem enxergar, mas eu falando agora, vocês conseguem ver. Eles colocaram toda a culpa em cima da mulher. Então, a mulher é a causa do pecado, a mulher é a que corrompeu o homem, e a mulher foi a causadora dele ser expulso do paraíso. Então, a igreja, quando entra com essa força, a mulher, com essa doutrinação e com esse ódio, né, pela mulher, ele acaba pondo por vez, apagando de vez o sistema matriarcal. E todas as mulheres que eram mais espiritualizadas, ou que não concordavam, ou falavam alguma coisa que acontecia, eram queimadas em praça pública, né? Então eles perseguiam, principalmente as bruxas, ou qualquer outra mulher que não concordava, ou que não se submetia. Aí nós sabemos que existem aí, né, inúmeros acontecimentos de como as mulheres viraram apenas serviçais, elas foram colocadas muito inferiores, quando na verdade foi apenas um sistema que foi, né, tirado, e houve uma manipulação de todos os lados, como sempre, para que ela fosse cada vez mais, né, colocada para baixo. Né? Todos são iguais, todos temos os direitos iguais, fazemos parte desse planeta, e infelizmente o sistema patriarcal veio para, né? Mas o mais interessante, né, já estamos terminando, é o seguinte: então as mulheres sempre foram consideradas as deusas, né? Então existiam os deuses. O que é mais interessante agora, e eu coloquei isso que acabou de acontecer, né? Foi agora, 18 de novembro de 2022. Arqueólogos, essa é uma notícia, tá? Numa revista, né, consagrada. Arqueólogos egípcios reescrevem a história com a descoberta de um túmulo de uma rainha anteriormente desconhecida, né? Então eles acharam a tumba da rainha Nit, né? O que acontece, só para resumir, né, porque nunca acharam de uma rainha, e é que essa Nit, quem era essa Nit? Então vou colocar aqui. Era uma deusa, mas era uma deusa que eles acreditavam que era do além, né? Era uma deusa. Então a Nit era uma das divindades mais antigas do Egito, que era adorada no início do período pré-dinástico, ou seja, de 6.000 a 3.150 a.C., e cuja veneração continuou durante a dinastia Ptolomaica, que foi a de 323 até 30 a.C., que foi o último governador, né, que governou o Egito antes da chegada de Roma. Então, olha por quanto tempo ela era uma deusa adorada no Egito, né? Então, ela era a deusa da guerra, a deusa da criação, deusa mãe que inventou o nascimento, a deusa funerária que cuidava e ajudava a vestir as almas dos mortos. Seu centro de culto está em Sais, né, que fica ali no delta do Nilo. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: ela sempre foi considerada uma deusa, mas eles não tinham a mínima noção de que, na verdade, ela realmente existiu. Então, isso muda toda a história, porque eles encontraram a tumba dela. Então, provando que Nit não era uma deusa fantasma, uma deusa que tinha vindo do céu, que, na verdade, ela era de carne e osso. Isso muda toda a história, né? Então, era uma deusa encarnada. Então, achei super interessante trazer para vocês isso, porque acabou de sair, tá? Então, esse é o desenho de Nit, né, quando você encontra nos documentos. Então, às vezes, ela está usando isso aqui na cabeça, que eles falam que representa as flechas, ela está sempre ligada a flechas, né, porque ela é da guerra. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá vendo? Ela sempre acompanhada de 3 flechas, né, tá vendo aquele símbolo que ela tem aqui? As flechas cruzando, né, os escudos. Essa é uma outra forma que conseguem ver Nit. Essa estátua dela está, né, no museu no Cairo. Então, a grande surpresa é que eles achavam que ela, né, não existia de carne e osso, que ela era, né, apenas uma deusa espiritual, como na verdade agora eles se deram conta que ela realmente existe uma pirâmide dela, né? Então tem muita coisa para ser descoberta aí, eu quis trazer para vocês, tá bom? Então, agora é o retorno da deusa. O que eu quis colocar isso aqui é que agora que nós estamos no final da transição planetária, né, que vem acontecendo desde 1982, não é algo rápido, é algo que vem num estado acelerado, né? O planeta começou a receber o quê? Mais energia da luz, mais energia feminina, né? Que a luz é a energia feminina, né? Então acentuou-se também o despertar das mulheres para os seus direitos como deusas da humanidade. Então nós começamos a ver que de um bom tempo, né, acelerou-se, mas de um tempo para cá, as mulheres vêm, né, o quê? Saindo dessa escravidão, saindo desse buraco, né, que foram colocadas, essa situação inferior, e elas vêm se sobressaindo, elas vêm tomando o seu lugar na sociedade. Claro que existe aí toda uma adequação correta, porque nem os homens estavam acostumados, né, mais com isso, até porque foram inseridos dentro de um sistema que para eles também era normal, então eles não são os culpados, já vê uma coisa tão antiga. Então essa mudança de sociedade é uma mudança que não é fácil para nenhum dos lados, né? Mas nós percebemos que começou a acontecer, né? E agora está se acelerando cada vez mais. Então não é se espantar hoje que uma grande parte, vou dizer assim, uma parte muito considerada, né, das pessoas que estão despertando ou já estão no processo do despertar, da expansão da consciência, elas são mulheres, né? No meu canal, por exemplo, as estatísticas do meu canal,
eu acredito que 72% a 75% são mulheres. Nas minhas redes sociais, quem busca por esses conhecimentos, né? Então, eu consigo passar umas estatísticas do meu canal. Então, por quê? Porque elas estão recebendo essa energia e essa energia está auxiliando muito nesse processo, porque é uma luz que elas já tinham internas, né? Então, essa luz que nós estamos recebendo, ela também é necessária, porque a participação da deusa é muito importante das mulheres, né? Nesse processo da transição da ascensão planetária para a quinta dimensão, tendo em vista que Gaia também é uma energia feminina, né? O nosso planeta, Gaia. Então, a mulher, ela tem um fator muito importante dentro da ascensão. Não que o homem não tenha, claro, todos nós temos. Mas a mulher, ela tem hoje, ela tem uma força maior dentro da sua família, ela tem uma energia diferente da energia do homem, e é muito importante ela se dar conta disso e conseguir fazer essa sua jornada, né? Então, a gente está vendo que muitas mulheres estão aí. E os homens têm que, né, fazer também o seu papel. Existe essa integração das polaridades. Eu acho que o relacionamento é muito importante entre ambos para que possa haver, né, essa ajuda, a multa nesse momento em que todos somos um e podemos fazer a nossa ascensão, contanto que passamos a servir todos que nos seguem, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana e semana que vem nós estamos juntos. Boa noite.